Esse sinal veio de uma distância que é até difícil de imaginar. Ele soa assim. Ele foi detectado por acaso. Mas depois das primeiras medições, ficou claro. Os pesquisadores nunca tinham encontrado nada parecido antes. Algumas características do sinal parecem tão incomuns que ainda hoje há debates científicos acalorados sobre ele. Por que ele desperta tanto interesse? Quais hipóteses os cientistas consideram hoje? Vou contar agora. O que você faria se uma inteligência extraterrestre entrasse em contato com você? Claro, depois de verificar todos os alimentos vencidos na geladeira. Você provavelmente ficaria desconcertado com essa tentativa de contato, assim como os astrônomos ficaram recentemente. Mas vamos por partes. Estamos falando de sinais não decifrados vindos do espaço, sem um remetente específico, assim como explosões rápidas de rádio, conhecidas pela sigla FRB, de Fast Radio Bursts. Estas últimas impressionam pela sua imprevisibilidade, pela sua persistência e duração ao longo do tempo, já que o primeiro sinal foi registrado há cerca de 10 anos. Recebemos cerca de 40 explosões rápidas de rádio, a última registrada recentemente. Olá! Para começar, vamos recorrer à parte técnica. De que forma exatamente a humanidade decidiu captar possíveis sinais de mundos extraterrestres? Afinal, não dá simplesmente para sintonizar uma estação tipo 104,5 FM e ouvir: "Olá, aqui é Alpha Centauri". Não, tudo aconteceu de forma muito mais prosaica. Certa vez, dois homens muito inteligentes se reuniram, Connie e Morrison. O último era um astrofísico americano que trabalhava nas universidades de Massachusetts, Califórnia e Cornell. Aliás, seu orientador científico foi o próprio Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Então, com o tempo, os cientistas chegaram à conclusão de que a frequência do hidrogênio livre era ideal para receber sinais extraterrestres. Esse elemento, o mais comum no universo, emite em um comprimento de onda de 21 centímetros e atravessa facilmente nuvens de poeira cósmica que parecem opacas. Astrofísicos concluíram que civilizações avançadas já saberiam disso há tempos e também transmitiriam, podendo captar sinais nessa frequência. Mas esses cálculos se mostraram otimistas demais. Em meio século, recebemos pouquíssimas mensagens de fora. Um sinal entrou para a história com o nome WOW. Ele foi recebido em 1900 e 77 durou 72 segundos, mas até hoje há debate sobre sua possível origem terrestre. Chegou a ser engraçado. Surgiram teorias de que, enquanto o radiotelescópio Big Ear funcionava, alguém ligou um micro-ondas no laboratório. No entanto, seja como for, o sinal coincidiu completamente com as características esperadas de emissões extraterrestres. Além da mencionada tentativa de uma inteligência extraterrestre de entrar em contato conosco, se é que foi isso mesmo, a ciência também conhece o sinal de rádio SHG B02+14A. Ele foi registrado, assim como o WOW, pelos participantes do Projeto 7 há 20 anos em 2003, e é considerado o candidato mais provável a ter origem artificial. Se estamos lidando com uma seção de comunicação alienígena, então, nesse caso, as criaturas desconhecidas foram persistentes, pois tentaram fazer isso 3 vezes. Cada sinal durou cerca de 1 minuto e, novamente, na frequência do hidrogênio livre. De onde veio esse sinal? É aqui que começa o mais interessante. A milhares de anos-luz da Terra, no espaço entre as constelações de Peixes e Áries, encontra-se o Void, ou seja, o vazio. Lá não há nem estrelas nem planetas. E agora, atenção, uma pergunta. O que ou quem enviou o sinal dessa região? A segunda característica surpreendente é a frequência do sinal. Ela mudava incrivelmente rápido. Se tal transmissor estivesse instalado em um planeta, esse objeto teria que girar 40 vezes mais rápido que a Terra. E sim, o pulso não se desviou nem um pouco da frequência do hidrogênio. Todas as 3 vezes foi ouvido exatamente nela, sem nenhum caos. Apenas ordem. O que os astrônomos pensam sobre isso? Existem muitas teorias, e nem todas estão relacionadas a hipotéticos extraterrestres. Considera-se uma possível falha no telescópio de Arecibo. Alguns astrofísicos também acreditam que estamos diante de um fenômeno cósmico desconhecido de proporções monstruosas.
No entanto, esse sinal não se repetiu em 20 anos. Apenas ouça como ele soa estranho e irregular. Legendas på Dimatorsok, legendas fættes på nå, er vi i stedet for å stå, stedet for stå, i stedet for å, stedet for. Legendas feitas por Dimatorsok. Acho que, através das interferências, ouço sons que parecem vozes. Talvez então, em 2003, alguém tenha tentado nos alcançar através do véu de 2000 anos-luz e nos avisar sobre os tempos difíceis que logo viriam para a Terra. Quem sabe? Mas será que tudo acabou aí? De jeito nenhum. Com a chegada de 2023 na frequência do hidrogênio livre, os astrofísicos novamente detectaram um sinal vindo de SSJ 0826 mais 5 630. Ela está incrivelmente longe, a 8,8 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, a luz desse objeto começou a viajar 5 bilhões de anos antes do surgimento do nosso planeta. O sinal foi captado por um enorme telescópio localizado na Índia, no estado de Maharashtra. É surpreendente também que, antes disso, só recebíamos sinais de galáxias próximas. E agora, de repente, do próprio coração do universo. Na verdade, neste caso, o efeito de lente gravitacional ajudou, amplificando o sinal várias vezes, e foi assim que ele conseguiu chegar até nós. Acontece que, perto da trajetória da mensagem cósmica, brilhava um enorme aglomerado de estrelas. Foi isso que ajudou na entrega do sinal. O que mais se sabe sobre os sinais FRB ou rajadas rápidas? Na verdade, sabemos muito pouco sobre eles, embora os cientistas continuem estudando ativamente esses fenômenos. Esses sinais de rádio geralmente vêm do espaço profundo, então só podemos especular sobre suas fontes e origens interessantes. Mas, considerando a repetição múltipla de alguns desses rajadas, sua natureza catastrófica teve que ser excluída da lista de suposições. Por exemplo, no âmbito do experimento canadense realizado de 2018 a 2020 foram registrados 38 rajadas de rádio. Tudo estaria bem, mas algumas foram registradas com uma regularidade impressionante, não apenas de forma esporádica. Vamos pegar o sinal lendário, FRB 18916, J015860. Carregando. Ele se repetia com diferentes intensidades uma vez a cada 16 dias. Os pesquisadores da colaboração canadense CHIME observaram esse processo por mais de 400 dias seguidos. O segundo aspecto impressionante descoberto como resultado das pesquisas sobre as rajadas rápidas de rádio é a sua extrema energia. Em apenas alguns milissegundos, é liberada uma energia equivalente à de centenas de milhões de sóis. Que tipo de monstro cósmico teria que existir para gerar um sinal como esse? Anteriormente, acreditava-se que certos padrões periódicos eram causados por vestígios da atividade de buracos negros e das estrelas que orbitam ao seu redor. De onde veio o ainda misterioso e não decifrado rajada de rádio rara FRB 18916 J015865. A fonte está localizada a 500 milhões de anos-luz de nós, em uma galáxia em fase de formação estelar. Neste exato momento, esse objeto pode já estar morto, pois a luz dele levou 500 milhões de anos-luz para chegar até nós.
Mas nem isso sabemos com certeza. Em questões como essa, a impotência é o segundo nome da humanidade. Alguns membros da comunidade científica sugerem que pode ser um magnetar ou um pulsar emitindo na faixa de raios X. Mas esses objetos oscilam muito mais rápido, e não apenas uma vez a cada 16 dias. Também foram levantadas hipóteses de que esse sinal de rádio faz parte de um ciclo mais global, que ainda não somos capazes de detectar e compreender. Uma coisa é óbvia: FRBs caóticos e repetitivos são dois tipos diferentes de explosões. A humanidade sempre buscou ver o que acontece no espaço profundo, mas às vezes isso também pode ser ouvido com a ajuda de equipamentos altamente sensíveis. Também é importante entender esses sinais. Quem está tentando nos dizer algo e sobre o quê? Ou que evento inédito poderia ter produzido os ecos mais fortes para a humanidade? Foi exatamente para isso que foi criado o projeto chamado Sinal no Espaço, iniciado pelo mesmo SETI. A essência dele é que pessoas comuns recebem acesso a dados brutos, coletados por vários telescópios. Eles estão completamente criptografados, e nem mesmo abrir esses arquivos é fácil. Sem problemas, os cientistas do Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre deram um manual que os participantes do experimento devem estudar sozinhos. Só depois que o usuário aprender a usar o sistema de arquivos interplanetário é que poderá começar a estudar as informações fornecidas pelos telescópios. Isso parece uma ótima maneira de se sentir um idiota completo, mas, falando sério, talvez alguém realmente decifre o sinal alienígena, descobrindo nele um pedido de socorro ou alguma ameaça. A humanidade vai perceber que o problema não é onde todos estão, mas sim outra coisa. Não sabemos interpretar sinais externos, pois não vêm com manual de instruções. Por isso, não devemos afirmar categoricamente que outras civilizações não tentaram entrar em contato conosco. Talvez só não tenhamos percebido. E o que você diria sobre as cartas para lugar nenhum que a humanidade enviou repetidamente a bordo de suas sondas? Se imaginarmos que, a milhares de anos-luz de nós, existe uma civilização inteligente, quando é que a nossa mensagem chegaria até eles? A humanidade ainda existirá no século 31 ou 41? Quando a resposta chegar, essas são questões sérias, afinal as distâncias no espaço não são brincadeira. Não deixe de escrever nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Talvez você tenha ideias para interpretar sinais alienígenas que possam ajudar os cientistas no futuro, quem sabe até consiga evitar uma catástrofe mundial, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tudo de bom para todos. O espaço sabe falar? Depois de tantas décadas com o avanço da tecnologia, nós entendemos que sim, com certeza, mas o que ele está nos dizendo, isso ainda não sabemos. E recentemente, cientistas detectaram um sinal estranho de origem desconhecida. Tudo bem, esse não é o primeiro sinal desse tipo, mas o que nos chama a atenção é que ele vem sendo enviado para nós há quase 30 anos, é que os cientistas no começo não sabiam disso. O que esse sinal misterioso significa? Será que representantes de uma civilização extraterrestre querem entrar em contato conosco? A história dos sinais de rádio vindos do espaço começou para nós em 1937, quando o astrônomo amador Grosser Reber criou o primeiro radiotelescópio. Essa invenção ajudou Reber a criar um mapa que mostra a estrutura de rádio da nossa galáxia, além de encontrar fontes de ondas de rádio fora da Via Láctea. O trabalho do cientista logo contribuiu para a descoberta da radiação não térmica. Vamos analisar com mais detalhes o que são as ondas de rádio, já que as ondas de rádio pertencem ao espectro eletromagnético, sua velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. Os cientistas criaram alguns projetos para buscar sinais de vida extraterrestre no espaço cósmico, e são justamente os sinais de rádio que ajudam a detectar esses sinais. Um dos projetos mais conhecidos se chama SETI, e vale dizer que anos de trabalho não foram em vão. Nesse período, captamos alguns sinais de rádio interessantes. Por exemplo, em agosto de 1977, um telescópio com o nome curioso de Grande Orelha, pertencente ao Observatório Perkins, no estado de Ohio, detectou um sinal incomum e poderoso. Uau!
O cientista Jerry Ehman estava analisando justamente os dados recebidos pelo telescópio e, nesse processo, descobriu um sinal de rádio com duração de 72 segundos. O sinal era de banda estreita e bastante forte. Esse sinal não podia ser chamado de comum, por isso Ehman o marcou com tinta vermelha em seus registros e escreveu ao lado, "Uau!". Assim o nome foi associado ao sinal de rádio. Também é interessante que o sinal estava na faixa da linha de hidrogênio. O que é a linha do hidrogênio? É uma onda que se forma a partir do hidrogênio em estado gasoso no espaço. E acredita-se que sinais cuja frequência está dentro dessa onda podem vir de civilizações extraterrestres. Ou seja, a linha do hidrogênio pode servir como um tipo de canal de comunicação. No momento da descoberta do sinal, os cientistas não conseguiram determinar sua origem. Assim se passaram 40 anos inteiros. E então, em 2017, o cientista Antônio Paris sugeriu que o sinal foi causado pelos cometas 266 P. Christensen e 335 P. Gibbs, que estão justamente cercados por nuvens de gás hidrogênio. Nem todos concordaram com essa versão, incluindo Jerry Ehman. O cientista disse que o sinal foi detectado apenas uma vez e nunca mais se repetiu. Se o sinal de rádio tivesse vindo de 2 cometas, o radiotelescópio Grande Orelha certamente teria registrado uma duplicidade do sinal. No entanto, isso não aconteceu. Portanto, não eram os cometas a causa. Vale ressaltar que Jerry Ehman não afirma que eles estavam lidando com um sinal de seres extraterrestres. Talvez haja outra explicação para isso, porém ainda não temos uma resposta exata. E talvez nunca teremos, por mais triste que isso possa parecer. No entanto, a história dos sinais estranhos não termina aí. Aqui está, por exemplo, outro sinal que literalmente enlouquece os astrônomos, e ele vem diretamente do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Em 2021, durante a análise dos dados obtidos pelo telescópio australiano ASCAP, os cientistas registraram cerca de 2 milhões de diferentes objetos, dos quais provinham sinais. Em seguida, os cientistas começaram a identificar cada tipo de objeto. Eles classificaram praticamente tudo. Havia até pulsares, mas a maioria acabou sendo estrelas comuns. No entanto, nem tudo é tão simples. Havia um objeto no centro da Via Láctea, do qual receberam 6 sinais em 9 meses. A radiação polarizada do objeto não se parecia com nada que já tivessem observado antes. O objeto deixou não só os cientistas, mas também os computadores, perplexos. Ninguém conseguia entender o que era aquilo. Para piorar, a descoberta não aparecia nem na luz infravermelha, nem na luz de raios-x. E além de todas essas características estranhas, o sinal desapareceu de uma forma inexplicável. E isso apesar de ter sido detectado por 2 radiotelescópios ao mesmo tempo. A perplexidade dos cientistas só aumentou, porque um ano depois o sinal foi detectado novamente. E assim como da última vez, ele desapareceu de maneira misteriosa. O que poderia ser esse objeto, de onde vem esse sinal de rádio tão misterioso e estranho? Com certeza, não é apenas uma estrela ou um pulsar. Existe uma teoria de que esse é um tipo especial de sinal chamado transiente de rádio do centro galáctico, abreviado como GCRT. A esse tipo pertencem mais 3 objetos, e apesar de ter levado uma década inteira para descobri-los, os astrônomos ainda não conseguem dizer com certeza o que eles realmente são. Claro, podemos supor que o sinal venha de uma civilização extraterrestre, mas não conseguimos entender isso por falta de dados. No entanto, é importante lembrar que sinais de origem artificial têm uma faixa de frequência muito mais estreita. Também existem versões que dizem que os objetos do tipo transiente de rádio do centro galáctico são pulsares moribundos, cuja energia já está se esgotando e de vez em quando eles emitem explosões de rádio. Ou então são estrelas de nêutrons que giram de forma que periodicamente bloqueiam os sinais umas das outras. Um novo telescópio chamado Square Kilometre Array pode ajudar a lançar luz sobre essa situação misteriosa. Sua construção deve ser concluída até 2028 na Austrália e na África do Sul. No entanto, e se realmente tivéssemos recebido um sinal de uma civilização inteligente? Recentemente, cientistas notaram um objeto misterioso enviando sinais.
E ele está enviando esses sinais desde 1988 e durante todo esse tempo não sabíamos disso. O objeto está a 15.000 anos-luz da Terra. Desse objeto vêm explosões com diferentes intensidades de brilho, mas elas acontecem a cada 20 minutos. Que precisão! Anteriormente, os cientistas sugeriram que a fonte do sinal de rádio era uma estrela de nêutrons, um magnetar. Essa estrela possui os campos magnéticos mais fortes do universo. É exatamente por isso que, às vezes, ocorrem fenômenos semelhantes a terremotos nos magnetars. Na superfície da estrela formam-se rupturas, liberando uma grande quantidade de energia. Tudo isso periodicamente provoca explosões de radiação gama e radiação de raios X, e isso pode ser observado do nosso planeta. Analisando todos os magnetars conhecidos por nós, determinamos que o intervalo das emissões de energia varia de alguns segundos a alguns minutos. No objeto detectado, o intervalo é de 22 minutos. Talvez seja um tipo especial de magnetar. Bem, então existe alguma chance de recebermos um sinal de uma civilização extraterrestre? Claro que isso é possível, mas há alguns pontos que não podemos esquecer. O mais importante é a faixa de frequência. Os sinais de seres extraterrestres devem estar na faixa da linha do hidrogênio, que mencionamos anteriormente. E isso fica entre as frequências de 1420 e 1662 MHz. No entanto, pode ser que uma civilização hipotética não seja capaz de se comunicar exatamente nessas frequências. Isso é algo que devemos levar em consideração. Outro ponto é a intensidade do sinal. Para que possamos detectá-lo, ele deve estar direcionado exatamente para nós. Caso contrário, o sinal precisa ser muito potente. Aqui, é importante considerar a lei do inverso do quadrado. Sinais de amplo espectro enfraquecem rapidamente a grandes distâncias. E, claro, o fator tempo. No final, tudo se resume a isso. O sinal pode surgir cedo demais para nós, quando nossa tecnologia simplesmente não permite detectá-lo. Considere também que os sinais de rádio emitidos da Terra não chegam muito longe no universo. Por causa disso, a probabilidade de representantes de uma civilização extraterrestre captarem esse sinal é extremamente pequena. Sem dúvida, não é zero, mas novamente a velocidade da luz se torna um obstáculo. Afinal, como vocês lembram, quando olhamos para o céu estrelado, estamos olhando para o céu estrelado do passado. Da mesma forma, os alienígenas, se virem a Terra, verão a versão dela que existia milhões de anos atrás. E, se eles receberem um sinal de rádio, quando chegarem ao nosso planeta, nós já teremos deixado de existir há muito tempo. Aliás, existe o projeto Breakthrough Listen, cujo objetivo principal é escanear o céu em busca de qualquer sinal de presença extraterrestre. De acordo com uma pesquisa recente, alguns sinais que enviamos da Terra já podem ter alcançado estrelas distantes. E é possível que, em algum lugar por aí, exista uma civilização extraterrestre que possa nos enviar um sinal de resposta. Os cientistas dizem que a situação ficará mais clara até 2029. E você, o que acha? Será que algum dia receberemos uma resposta? E como ela será? Será que isso representará uma ameaça para nós? Ou conseguiremos coexistir pacificamente com aqueles que nos ouvirem através do silêncio do espaço infinito? Você já parou para pensar em como é a voz do universo? Como ela soa? Com certeza muitos de vocês vão dizer, mas no espaço não existe som. Lá, nós nem ouviríamos o nosso próprio grito. O slogan do famoso filme de terror de ficção científica Alien era assim: no espaço, ninguém ouvirá o seu grito. Claro, o ouvido humano não ouvirá som no espaço intergaláctico, interplanetário e interestelar. No entanto, na prática, não é tão simples assim. Vale lembrar que o som é uma vibração que se propaga pelo espaço em forma de onda. Para que as ondas sonoras possam se propagar, elas precisam se mover em um determinado meio. E esse meio, por exemplo, pode ser o plasma interplanetário. Ondas de plasma frequentemente se deslocam do Sol para nosso planeta. A velocidade delas é muito alta, de 200 a 750 km por segundo, pois elas se movem sob a ação do vento solar. Além disso, a frequência delas varia de 20 Hz a 20 kHz, o que, em teoria, pode ser ouvido pelo ouvido humano. Infelizmente, chega à superfície da Terra uma quantidade tão insignificante delas que simplesmente não conseguimos ouvir.
No entanto, não precisa ficar chateado, pois na ionosfera do nosso planeta, as ondas de plasma se transformam em ondas de rádio. Assim, os segredos do universo tornam-se acessíveis a nós. Como só o universo. Como os sons refletem a história do cosmos. Vamos começar do princípio. Agora você vai ouvir o som do Big Bang. Vamos para o sistema solar. É assim que o Sol soa. E aqui estão os planetas. É assim que Mercúrio soa. E agora diante de vocês, Vênus. Marte. Saturno. Júpiter. Urano. Netuno. Plutão. Aqui finalmente chegamos à Terra. Estes são os sons de Ganímedes, a lua de Júpiter e a única lua com sua própria magnetosfera. Agora estamos nos aproximando das nebulosas. Elas não têm apenas uma forma interessante, mas também emitem sons curiosos. Nebulosa do Caranguejo. Nebulosa Nebula. Vênus. NGC 2392 ou Nebulosa do Esquimó. Esta é a nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa de aparência fantástica é chamada de olho de gato. E este é o som dela.
Aqui está o som do meio interestelar. Estes são os sons do vento estelar. Eu sei. Em seguida, seguimos em direção aos pulsares. Aqui está o pulsar PSR 1257 mais 12 diante de vocês. Aqui está o pulsar de milissegundos, PSRJ0 9520607. Zero 8,23 mais 26 B020 26. 33 menos B0, 83345. Perde. Zero 830 B0 834 mais 6 B6. Três 20 B0 329 mais 50 54. 4. 09 B0950 mais 0808. Dezenove 20 B1929 mais 10. B0525 mais 21. BB0530, B0531 mais 21. Zero B08 e 09 mais 74, B74. 4. 9B0919 mais 006. Este é um dos quasares. Este é o exoplaneta Gliese 486b. Este é o buraco negro SS0014 mais 81. Stadin.
E aqui está a galáxia Via Láctea. O universo, um lugar incrível. Nunca conseguiremos desvendar todos os seus segredos, mas pelo menos podemos levantar um pouco o véu dos mistérios, e isso é sempre agradável para uma mente curiosa. Qual dos sons apresentados mais impressionou você? A que sons terrestres se assemelha o que você ouviu?